Olá, hoje eu tratarei sobre o período composto, coordenação, conjunções e o uso da vírgula no período composto. O período composto é todo aquele que apresenta mais que um verbo ou locução verbal. O período composto, coordenação, são aquelas orações que apresentam um sentido interligados ou dependente, porém, estaticamente, elas são independentes. As orações coordenadas, elas podem ser subclassificadas em dois tipos, as sindéticas e as assintéticas. Sindéticas são todas aquelas que são introduzidas por uma conjunções, e as assindéticas são aquelas que não são introduzidas por uma conjunção. As assindéticas são subclassificadas em cinco tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas têm o sentido de adição ou soma. As conclusivas têm o sentido de concluir. As explicativas têm o sentido de explicar. E, por último, as adversativas, que têm o sentido de contradição ou oposição. E as alternativas, que têm como sentido de exclusão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as conjunções. As conjunções, elas estão altamente interligadas com as orações coordenadas sindéticas, como eu citei, porque elas são introduzidas por meio de conjunções. As conjunções, de mesmas formas que as frases podem ser classificadas, elas também, porque são diferentes tipos de conjunções. Elas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas têm ideia de soma ou adição, que são, por exemplo, as mais usadas são o e o nem. Um exemplo de oração aditiva, com o uso da conjunção aditiva, como citei anteriormente, é: hoje eu fui ao banheiro e brinquei. As adversativas dão o sentido à frase de contradição ou oposição. As conhecidas, as bem citadas no nosso dia a dia, são contudo, entretanto, mais, que também pode ser substituído pelo porém, pois apresenta o mesmo sentido, e o todavia. Como citei, ele dá uma ideia de exclusão. Por exemplo, hoje eu fui à escola, porém não estudei. Então, assim, tá havendo a oposição. E as alternativas, como citei, da ideia de exclusão na frase. Ora, ora, ou, que, ou seja, nem. Então, assim, ela apresenta uma ideia de exclusão. Por exemplo, ora tem água, ora tem escassez. Então, tá havendo uma exclusão. E agora, as conclusivas, que dá a ideia de concluir uma frase. Elas estão ali como um interligador conclusivo. Por exemplo, assim, então, logo, pois. Agora, esse pois, ele tem amplo sentido, porque ele pode ser usado nas conclusivas e nas explicativas. Nas conclusivas, ele é usado depois do verbo. E nas explicativas, ele é usado antes do verbo. Maria estava preparada para o teste, portanto não ficou nervosa. Então tá havendo uma conclusão nessa frase. Ela está dando uma ideia de conclusão, essa conjunção. E agora as explicativas, como ela serve para fazer uma explicação, para explicar um motivo ou uma justificativa. Como eu citei o pois antes do verbo, o portanto e o porquê e o tão famoso que. Um exemplo de frase explicativa é essa aqui: não demore, pois o filme já vai começar. Então, o pois ele veio antes do verbo, então ele está dando ideia de explicação ou de motivo.
O pois, ele está diariamente no nosso dia. Ele, como eu citei, ele é uma das conjunções mais usadas diariamente. E então, assim, ele pode apresentar um amplo sentido nas conjunções e nas orações coordenadas. Agora eu tratarei um pouquinho sobre o uso da vírgula no período composto. As orações assindéticas são todas separadas por meio de vírgulas. As sindéticas também são separadas por meio de vírgulas, exceto com o uso da conjunção e conjunção essa aditiva, com ideia de soma ou adição. Emprega-se a vírgula com o uso do i quando os sujeitos são distintos, quando o i se repete muitas vezes, e a última regra é quando as orações são intercaladas.